Quer aprender como criar o seu persona, definir quem é o seu persona? Parece algo simples, mas quando você vai fazer, você vê que não é tão fácil assim. Mas depois desse vídeo, você vai conseguir definir e criar o seu persona com assertividade. Fica comigo que depois da vinheta eu te explico. Como criar persona? Parece simples, todo mundo vai lá, baixa um template e acha que é só preencher, mas quando vai fazer o exercício vê que não é tão simples assim. Bom, depende também do nível de conhecimento que você tem dos seus clientes e da pessoa que te compra. Então, a primeira dúvida que normalmente surge é: quem é o meu persona? O seu persona é a pessoa que compra de você. Claro que existem algumas compras que são mais complexas, que às vezes tem dois tipos de personas, né? Tem o persona que é influenciador e tem o persona que é o tomador de decisão. E qual que você vai começar a trabalhar? Então, você vai começar a trabalhar aquele persona que entra em contato primeiro com você. Quem é o cara que te pede orçamento todos os dias, né? Qual é o perfil desse tipo de pessoas, né? Você já deve ter uma noção aí pelo seu atendimento, quem são as pessoas que estão entrando em contato. Ah, Gleice, mas tem vários perfis, vários tipos de clientes que compram aqui. Então tá, então desses tipos de clientes você vai definir qual que para você é o mais interessante. Qual que é o mais rentável, qual que é o mais fácil de atender, qual que você quer atrair mais, para quem que você quer vender mais. Então esse já é o primeiro exercício de definir quem é o seu persona, tá? E aí, depois que você tem claro quem é esse cara, a gente vai começar a mapear as características dessa pessoa que entra em contato com você. A primeira coisa que eu tenho que ensinar para você é a diferença entre definição de persona e definição de público-alvo. Público-alvo é um grupo de pessoas, né? E você tem algumas características gerais. Então, por exemplo, eu vou falar para, sei lá, advogados que estão na região do Paraná, né? Que tem uma faixa, advogados recém-formados que estão na região do Paraná. Esse é um público-alvo, o seu target, né? Mas qual que é a diferença do persona? O persona eu vou ter um advogado, que é um personagem principal, onde esse personagem a gente vai definir quais são as características mais comuns dentro desse grupo de público-alvo, entendeu? Então, por onde que a gente começa? Depois que você tem definido aí o seu público-alvo, quem é o seu persona, como que eu vou começar a criar um persona? Bom, eu tenho que te falar uma coisa, persona a gente não cria, a gente mapeia, né? A gente faz o mapeamento, porque essas pessoas elas já existem, elas já se relacionam com você e com a sua marca, e elas já têm algumas características, você não vai inventar, né? Você, lógico, coloca um nome fictício ali no seu personagem, às vezes eu uso até o nome mais comum entre os clientes. Eu tive uma vez um projeto que eu tinha, dos clientes, a maior parte deles tinha uns 4, 5 Fábio. A gente começou a chamar o persona de Fábio, porque o que mais tinha entre os clientes era Fábio. Mas assim, só para ficar fácil da gente lembrar quais são as características dessas pessoas, né? E como que eu faço esse mapeamento? Bom, quando eu vou fazer um projeto, um planejamento de embalde marketing, a primeira coisa que eu faço é um briefing de negócios. E nesse briefing, a minha primeira conversa é com o dono do negócio. Porque ninguém entende mais do negócio do que o dono do negócio, não é verdade? Então eu faço mapeamento com esse dono do negócio, já direcionando, né, a questão do público-alvo, quem que ele quer atrair mais, para quem que ele quer vender mais. E esse dono do negócio já vai me dar um perfil de quais são os clientes mais interessantes. Então ele vai falar assim: Gleice, normalmente é um cara assim que tem essa faixa etária, que mora em determinados lugares, que tem essa classe social, que trabalha com isso, esse cara normalmente é casado, enfim. Ele vai me dar um perfil comportamental desse persona. Mas não para por aí, porque muitas vezes também o dono ou o gerente do negócio, ele está muito longe da ponta e ele não tem informações mais detalhadas. Então, se eu perguntar para ele assim, quais são os sonhos desse persona, quais são as dores, o que tira o sono dele à noite, talvez ele não saiba. Sabe quem que vai saber? O vendedor. Então, aí você vai coletando as informações e etapas e vai montando o seu dossiê ali. E aí as perguntas que o dono não tem resposta, você pergunta para o vendedor ou pergunta novamente
todas as perguntas para você ir validando se é aquilo mesmo. Então, você vai chegar no vendedor e falar assim, viu, as pessoas que entram em contato com você, que você atende, que você passa o orçamento, como que elas são? Né? E aí vem, né, que tipo de perguntas que você vai fazer. Eu uso uma ferramenta que se chama Mapa da Empatia. Depois eu vou deixar aqui embaixo um link na legenda do vídeo para você baixar o meu modelo de perguntas. Então eu tenho uma série de perguntas ali para fazer essas entrevistas com base no Mapa da Empatia. E tenho também o template para você montar o persona. Tem o roteiro de perguntas, tudo lá. Tem um monte de pergunta comportamental. Você precisa conseguir gabaritar, responder todas as perguntas? Não precisa. Mas o que você conseguir de informação, quanto mais informação, mais assertiva será a sua comunicação depois, tá? Então, assim, se o cliente não souber, o vendedor não souber, ninguém souber, pula para o próximo, sabe? Vai coletando aquilo que tem. Então, depois que eu falei com o dono do negócio, falei com o vendedor, normalmente o vendedor mais experiente, tá? Que tem mais tempo de casa, ele conhece melhor. Eu falo com alguns clientes reais. Então eu pergunto assim pro dono do negócio, pro vendedor, tá? Tem algum cliente, 3 ou 4 clientes que vocês têm mais intimidade, que parece muito com esse perfil que vocês me falaram, para que eu possa trocar uma ideia com ele, conversar com ele? Tem. E aí eles me passam alguns 3 ou 4 contatos, né? Essas pessoas normalmente não se conhecem. Eu ligo e faço entrevistas com ela. Então, aquelas perguntas que o dono e que o vendedor não tinha resposta, eu pergunto para elas. Eu falo, viu, como que é a sua rotina? Quais são as suas dores? Que sugestões de conteúdos a gente poderia fazer, que você ia gostar, o que faria você abrir um e-mail, o que faria você ler um conteúdo no nosso blog. E vem muito insight, assim, das respostas que as pessoas dão. Às vezes são respostas simples, que você fala, putz, eu posso fazer uma isca com isso, um conteúdo, uma landing page, é essa linha editorial que eu posso seguir. Então, tudo parte da pesquisa, né? O pessoal fala que o marketing digital é uma coisa nova, mas a gente sempre fez muita pesquisa dentro do marketing. As pessoas às vezes esquecem dessas ferramentas que a gente tem para poder chegar na linha de comunicação, né? E aí, depois que eu faço essa entrevista qualitativa com esses clientes, eu analiso se há necessidade de ir para uma pesquisa quantitativa. Gente, às vezes o persona, o produto é tão complexo que eu tenho que ir a fundo mesmo, tá? Tem vezes que não, tem vezes que só a conversa com o dono já é um persona mais simples, um produto mais simples, e a gente já tem tudo mapeado. Mas quando eu preciso ir a fundo, que às vezes o dono, o vendedor não tem as informações muito claras, eu vou caçando ali, garimpando, entrevistando, até eu conseguir ter bem claro num documento e também na minha mente quem é de fato esse persona, igual diz o Fantástico, né? O que comem, o que fazem, onde vivem, como pensam. E aí, tendo a necessidade, eu já fiz também uma pesquisa quantitativa com a base de clientes. Então, se o meu cliente tem uma base de leads lá, de clientes mesmos ativos, eu monto um formulário de pesquisa com o Google Forms, com algumas perguntas bem assertivas e mando para a base, né? Fala que a gente chama de pesquisa de conteúdo mesmo. E aí, assim, todo mundo vai responder? Não, mas se 5 pessoas responderem, elas já vão validar aquilo que você levantou na qualitativa, ou elas vão dar algum insight de amostragem mesmo do que aqueles clientes querem em termos de conteúdo. É claro que aí você tem que separar bem que tipo de conteúdo que vale para aquele cara que já é cliente, né, que já está na operação, e que tipo de conteúdo que vai trazer novos clientes, que vai ter uma pegada mais comercial, tá? E para fazer essa pesquisa com a base, claro que às vezes eu ofereço um incentivo, porque ninguém quer responder pergunta à toa, né? Eu faço um sorteio de brindes ou de algum produto, eu mando uma campanha de e-mail para toda a base, falando assim, ó, a gente está fazendo uma pesquisa de conteúdo e quem responder vai participar de um sorteio para ganhar uma cesta de produtos, para ganhar um desconto, para ganhar alguma coisa que o cliente possa oferecer para os clientes dele, né? Às vezes eu já aproveitei também essa pesquisa de conteúdos com a base para fazer uma pesquisa de satisfação. Às vezes meu cliente não tem uma pesquisa de satisfação, eu já aproveito e faço uma mensuração de satisfação dos clientes em relação ao produto, em relação ao atendimento. A gente acaba aproveitando essa oportunidade, né, de pesquisa, de incentivo e buscando também insights
não só para o marketing, mas para a parte de produto, parte de atendimento que o cliente precisa, né? E aí, depois que eu faço essa pesquisa quantitativa, que eu já levantei dado pra caramba, aí sim eu vou pro template de persona. Aí eu tenho um template aí para você baixar, que tá bem bonitinho. Eu pego todas essas informações, organizo num documento e tenho um template de persona bem definido. E o que é legal? Que esse persona, ele não vai servir só para a gente definir estratégia de marketing, linguagem, né, editorias, assuntos e o que a gente vai tratar, né, o que a gente vai fazer no marketing. Mas ele pode servir também para definir um novo produto, para definir o nome de um novo produto, as cores de um novo produto, uma nova marca. Porque você sempre vai estar olhando assim, tá, qual é o persona que eu quero atingir, como que ele pensa e o que eu vou fazer para me conectar com ele. E aí você tem um guia também que pode ser usado aí para o seu time de produto, que pode ser usado para o seu time administrativo. Enfim, não é uma coisa só para o marketing. E o que vale falar também é que o persona, né, o mapeamento do persona é algo vivo. Então não é algo que está escrito na pedra, que você fez um documento lá e vai ser para sempre daquele jeito. Não. É um documento que você pode ir acrescentando informações conforme você vai adquirindo mais conhecimento do seu persona. Então vamos supor que no dia a dia o seu vendedor está lá atendendo, ou chega um e-mail de um dos seus clientes ou dos seus prospects, desculpa, falando assim, eu acho que vocês poderiam fazer tal coisa. A gente gosta muito do assunto de vinho, a gente gosta muito disso, muito daquilo. E aí você vai coletando essas informações reais e adicionando ali no seu documento de persona. E isso vai alimentando insights e ideias para o marketing, para o teu conteúdo ser assertivo, né? Então, vale muito a pena você investir em fazer um mapeamento aprofundado do seu persona, né? Eu vou deixar aqui na legenda do vídeo um link da meu kit de ferramentas. Lá eu deixei um guia de roteiro de entrevistas para você fazer com os personas. Eu deixei mapa da empatia para você usar como ferramenta. E eu deixei também um template para depois você montar o documento final. Lá tem algumas orientações, todas essas que eu já dei. É claro que tudo isso que eu faço é um persona bem complexo. Pode ser que no primeiro tópico ali, só de você conversar com o dono do negócio, você já consiga mapear ele, não precisa de tudo isso, tá? Mas esse é o processo completo que eu acabo fazendo quando eu quero ser bem assertiva no conteúdo. E é algo que também, se você faz bem feito a primeira vez, você não precisa depois ficar se matando para entender o persona, porque você já fez uma boa pesquisa em relação a ele, né? Você tem tudo isso já organizado. Então vale a pena investir um pouco mais, sim, de tempo nesse planejamento, nessa investigação do persona, porque eu falo que mais importante do que a velocidade é a direção. E se você erra no persona, se você erra nas dores do persona, todo o seu conteúdo, toda a sua estratégia vai por água abaixo, tá? Essas foram as minhas dicas em relação à criação e definição. Na verdade, você vai esquecer isso daí, é mapeamento de personas. Se você gostou, deixa o seu like, deixa o seu comentário e se inscreve no meu canal e baixa também os materiais que eu deixei aí para te ajudar nesse mapeamento do seu persona. Boa sorte no seu trabalho e até o próximo vídeo.